A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. É uma honra, uma alegria ter você aqui nesse culto online. Que o Espírito Santo de Deus possa, nesse dia, nesse domingo, falar de uma forma tremenda ao seu coração. É possível ter experiências fantásticas com o Espírito Santo, mesmo à distância, mesmo de forma online, porque Deus não está limitado ao espaço geográfico. Amém? De onde você estiver acompanhando essa transmissão, esse culto, Deus vai falar com você. Eu creio, em nome de Jesus. Mais uma vez, por motivo de trabalho, eu tive que gravar o culto antecipadamente e veicular agora, às 19 horas, para que chegue até você. Amém? Nesse momento eu estou no trabalho, eu estou trabalhando. Mas, se Deus permitir, eu estarei acompanhando essa transmissão, interagindo com você aqui no chat. Então, se você tiver um pedido de oração, pode colocar aqui nos comentários. Eu estarei orando por todos que colocarem os seus pedidos aqui. Diga o seu nome, de onde você está falando, qual cidade você está falando. Tem pessoas que acompanham o nosso ministério de outros países, e eu louvo a Deus por isso. Tem pessoas que se tornaram membros do canal, que estão num grupo de WhatsApp interagindo. E eu agradeço a todos vocês que têm nos ajudado a manter esse ministério. Antes de iniciar, irmãos, eu quero falar de um livro. Chama-se Não é Falta de Fé. Não é Falta de Fé. É um livro que fala sobre a prevenção e a pós-venção do suicídio no contexto religioso. Esse livro está no site da editora UP Books e é um livro tremendo que tem ajudado pessoas a entenderem de uma forma muito mais abrangente o contexto do suicídio. Ele está escrito assim, olha, esse livro serve basicamente como um manual. Tem o propósito de informar, auxiliar e conduzir pessoas de fé para um tema ainda pouco falado nos espaços religiosos. Os objetivos são simples: desconstruir paradigmas e tabus, entender o que a Bíblia nos diz sobre o assunto, sobre o suicídio, auxiliar pessoas em sofrimento e prevenir o suicídio no contexto religioso. Só alguns tópicos aqui do livro, olha. Ele fala sobre saúde mental, ele fala sobre transtorno mental, dados globais desses transtornos, sobre depressão no contexto religioso, por que precisamos falar sobre suicídio, o suicídio na Bíblia, fatores de risco e etc. É um livro que foi escrito pelo Fernando Gutmann e pela Késia Mesquita e certamente vai ser útil para que você abra os seus olhos em relação a esse assunto tão importante. Tá? Não é um livro meu, mas eu estou indicando para você. Ele está lá no site da editora UP Books e vai estar na descrição deste vídeo aqui. Amém? Eu quero iniciar com a leitura do livro de Provérbios. Provérbios capítulo 20. Hoje é dia 20, então eu quero ler com você Provérbios capítulo 20. Não vou ler tudo, mas eu vou ler algumas partes aqui. A partir do versículo 1. Provérbios capítulo 20, verso 1. Eu sugiro que você leia o livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Você pode ler um por dia. Você vai ser enriquecido de sabedoria, de discernimento. Deus fala muito conosco através da sabedoria. E Provérbios é um livro de sabedoria.
Olha o que diz. Eu estou lendo a Nova Tradução na linguagem de hoje, tá bom? Diz assim, olha, verso 1. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Olha só, quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Versículo 2. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. Verso 4. O lavrador preguiçoso, que não ara as suas terras no tempo certo, não terá nada para colher. O preguiçoso que não ara a terra no tempo certo não terá nada para colher. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Versículo 7. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Eu vou parar aqui no verso 7, tá bom? Vou ler só até o versículo 7, mas eu convido você a continuar depois a leitura desse capítulo de Provérbios. Procura essa tradução aí, olha, Nova Tradução na linguagem de hoje. Tem na internet, tá? Você encontra muito fácil aí, porque traz palavras do nosso contexto, do nosso dia a dia, e vai ser de grande valia para você. Eu quero parar aqui e fazer um breve comentário aqui no verso 4, que diz assim: o lavrador preguiçoso que não ara as suas terras no tempo certo não terá nada para colher. Nós temos vivido um tempo de pandemia, um tempo de crise, de isolamento, e muitas pessoas estão impedidas de trabalhar, né, na sua plenitude, estão trabalhando de forma remota, à distância, home office. E eu vejo muitas pessoas reclamando dessa situação. Mas ao mesmo tempo que eu vejo alguns reclamando, eu vejo outros se adaptando e até melhorando o seu desempenho. O lavrador que não ara a terra no tempo certo não terá nada para colher. Quem sabe esse é o tempo em que Deus permitiu que você aprimore a sua atividade profissional, que você faça um curso à distância, que você invista na sua carreira, para que, quando voltar as coisas, a chamada normalidade, apesar de que não vai ser da mesma forma, mas quando voltar de uma forma mais intensa, você esteja preparado para esse novo modelo de consumo, de mercado, de serviço. Nossa, pastor, mas a Bíblia é um livro religioso, espiritual. Pois é, mas nós podemos trazer esse conhecimento para qualquer área da nossa vida. Quem sabe esse é um tempo em que você não deveria investir, por exemplo, no seu casamento. Tem cursos à distância, sabia? Para casais. Tem livros online. Tem um aplicativo que você ouve livros. Eu não consigo parar para ler, a minha vista já embaça. Tem um aplicativo que você ouve livros. Esse é um tempo, irmãos, de planejamento, de preparação. E aquele que souber arar a terra agora, ele terá algo para colher. Mas aquele que não ara a terra no tempo certo, não terá nada para colher. Amém? Eu deixo essa breve reflexão aqui para você nesse nosso início de culto aqui, para que você receba essa palavra em nome de Jesus e coloque em prática na sua vida.
Olha o tempo que Deus está te dando aí, meu querido. Não é tempo só para você ficar na internet, só na rede social, só nas séries. É um tempo para você entender esse novo momento, se adaptar e daqui um tempo entrar com tudo nesse novo modelo, né, e fazer com excelência aquilo que você já estava fazendo. Amém? Em nome de Jesus, se testificou na sua vida aí essa palavra, diga amém. Coloque amém nos comentários aqui. Diga eu recebo em nome de Jesus. E mais do que isso, coloque em prática na sua vida. Decida colocar em prática na sua vida. Eu quero fazer uma oração por você, em nome de Jesus, para a gente começar esse culto. Deus tem uma palavra para o seu coração hoje. Deus quer falar ao seu coração. E eu creio que Ele vai falar de uma forma tremenda. Ele já está falando contigo, o Espírito Santo já está aí do seu lado, mas Ele quer ministrar muito mais. Então, se você puder, feche os seus olhos, onde você estiver, junto com a sua família, o pessoal que é da nossa igreja, né, que faz parte aqui do nosso ministério, aqui em Belo Horizonte, que estão acompanhando à distância, pessoal que é membro do canal, que eu também considero como igreja, né, pessoas que têm nos apoiado, não somente com recursos financeiros, mas com palavras, com incentivo, com ideias. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Se puder, dê a mão a quem está ao seu lado e vamos orar. Senhor Deus, somos gratos pela Tua palavra, somos gratos por cada ensinamento que recebemos, todas as vezes que paramos, Senhor, durante o nosso dia para examinar a Bíblia. Espírito Santo, seja livre na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã, e fale ao nosso coração de uma forma espetacular, de uma forma maravilhosa, de uma forma didática, elucidativa, para que nós compreendamos o que o Senhor quer nesse dia, o que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, e que o nosso coração, Senhor, seja como a terra boa, como a terra fértil, que recebe a palavra, que acolhe essa palavra e que faz com que ela gere fruto. Em nome de Jesus, que todos que forem alcançados por essa mensagem, por essa oração, a recebam no Espírito e permitam serem transformados pelo Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Presta atenção. O nosso canal já está chegando a 2 milhões de inscritos. Está com 1.800.000, eu não tenho informação aqui agora, 1.815.000, eu acho. Então eu queria te pedir que você, nesse momento, compartilhasse essa mensagem. Compartilhasse essa mensagem com os seus contatos, se inscrevesse nesse canal, Minuto com Deus. Eu criei um novo canal chamado Pastor Edivaldo Oliveira, onde eu estou colocando ali mensagens inéditas, trechos do culto. Às vezes a pessoa não quer assistir o culto inteiro, tem os trechos importantes ali do culto. Se inscreva nesse canal também. Quando você compartilha, se inscreve, quando você se torna membro, você está contribuindo com esse ministério, de uma forma direta e de uma forma indireta. Amém? Então, eu peço que você nos ajude dessa maneira, para que o YouTube entenda que o nosso canal é um canal relevante e dessa maneira indique ele para outras pessoas, porque assim nós vamos chegar a 2 milhões de inscritos, para a glória do Senhor, muitas vidas sendo transformadas, muitas vidas sendo alcançadas pelo poder da palavra, pelo poder da oração. E eu louvo a Deus por isso. Eu sou grato a você que tem ajudado dessa maneira, que tem contribuído financeiramente através da nossa conta jurídica, que também está na descrição aí, ou mesmo você que só compartilha Minuto com Deus todos os dias. Você faz parte desse ministério. Amém? E eu oro para que você e a sua família sejam abençoados, para que todas as suas necessidades sejam supridas conforme a vontade do Senhor, para que as portas sejam abertas para você nesse tempo de crise, nesse tempo de desemprego, que não falte o alimento, que não falte o sustento na sua vida, na sua casa. Em nome de Jesus.
Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra com você aqui hoje. O tema é aprendendo a esperar em Deus. Aprendendo a esperar em Deus. Eu quero ler no livro de Gênesis, capítulo 16, do verso 2 ao verso 4. Gênesis, capítulo 16, do versículo 2 ao versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Um dia, Saraí disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Saraí, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Saraí, a sua dona. Eu quero que você entenda aqui essa palavra. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abrão. Abrão morava na cidade de Ur, junto com a sua esposa. E Deus então faz uma promessa. Deus libera uma palavra sobre a vida de Abrão. Deus fala assim, olha, sai da tua terra, do espaço geográfico que ele estava, da tua parentela, ou seja, abandone os costumes idólatras da sua família e da casa de seus pais. Deixe a influência que você recebeu de seus pais e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Sai do lugar onde você está, Abrão. Pega a sua esposa, pega a sua família, a sua esposa e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Deus fala assim: eu farei de você uma grande nação. Eu farei de você pai de muitos filhos. E através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Deus estava falando das gerações que sucederiam Abraão. E entre os descendentes dessa geração está Jesus Cristo. Através de você, Abraão, da sua descendência, as famílias da terra serão abençoadas. Jesus viria da descendência de Abraão. E Abraão, ele obedece a Deus, irmão. Diante de uma promessa, diante de uma palavra liberada, não por qualquer pessoa, pelo próprio Deus, ele vai em direção à terra que o Senhor ainda iria mostrar a ele. E isso é uma atitude de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Só que 10 anos se passaram. 10 anos se passaram. Abraão já era velho, estava com uma mulher que não podia ter filhos, Saraí era estéril, e 10 anos se passaram. Aí, o que aconteceu? Saraí falou com ele o seguinte, eu estou falando de Saraí porque o nome dela ainda não era Sara, depois que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, e Saraí para Sara. Ela falou com ele assim, olha, já que Deus não me deixou ter filhos, tenha relação com uma escrava minha. Eu permito que você tenha relações com Agar, porque talvez ela dê filhos. E foi isso que aconteceu. Abraão pegou Agar, teve relações com ela, e dessa relação nasceu Ismael. Ismael era o filho da promessa? Não. Ismael era o filho do adultério. Né? Era a tentativa de antecipar a bênção de Deus. Aprendendo a esperar em Deus. O casal, Abraão e Saraí, não souberam esperar em Deus. Havia uma promessa sobre eles, só que como o tempo se passou,
Mas eu vou falar aqui daqui a pouco que o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Passaram-se 10 anos e não aconteceu nada. Então eles resolveram fazer com que a bênção se cumprisse, só que com os seus próprios recursos. Eu creio que Deus já está falando com muitas pessoas aí, em nome de Jesus, amém? Se estiver testificando aí, se estiver confirmando aí no seu coração essa palavra, manifeste-se nos comentários aí, em nome de Jesus. Eu sei que muitas pessoas receberam uma promessa de Deus um dia e lutaram por essa promessa e oraram nessa direção e fizeram de tudo para que a promessa se cumprisse, mas ainda estão esperando. É porque o tempo de Deus ainda não se cumpriu. O que são 10 anos para Deus, irmãos? Não é igual 10 anos para nós. Olha só, aí em Gênesis capítulo 18, a partir do verso 10... Não, deixa eu parar um pouquinho ainda nesse texto que eu li. O final do texto diz assim, olha: quando descobriu que estava grávida, Agar, a escrava, a concubina, a outra, começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Olha a crise que o casal arrumou por querer antecipar a bênção de Deus. A Agar começou a olhar com desprezo para Sarai. Chegou a um ponto que Sara falou com Abraão o seguinte: olha, pega essa mulher, pega esse menino e despacha eles aí, some com eles, porque eu cansei de ser humilhada. Eu não quero mais essa humilhação. A fertilidade da mulher, no contexto judaico, era algo assim de suma importância. A mulher que não podia ter filhos era considerada amaldiçoada, sabe? Ela perdia o seu valor. E como Agar teve Ismael, ela começou a humilhar Sara. Lembra quando Ana queria ter filhos, mas não podia ter? E Penina tinha muitos filhos? E Penina começou a espezinhar a sua adversária Ana. E Ana ficou amargurada. Ana entrava no culto e saía do culto chorando, porque ela era zombada pela sua rival. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui com Sara. Ela começou a ser humilhada por Agar. Agar começou a olhar com desprezo para ela, tipo assim, olha, eu tenho filho, você não tem. Ô, irmãos. Mas olha o que Deus fala em Gênesis capítulo 18, a partir do verso 10 até o verso 14. Anda um pouquinho para frente aí na sua Bíblia. Gênesis 18, de 10 a 14. E disse o Senhor dizendo: certamente tornarei a ti por este tempo de vida, da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Aqui o nome dela já tinha sido mudada. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. Sara estava escutando atrás da porta essa conversa. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Sara já não ovulava mais, é isso que a Bíblia está dizendo. Aos olhos humanos, aos olhos da ciência, ela não tinha condições nenhuma de ter filho mais. Era como se as pessoas olhassem e dissessem assim: tempo da promessa para esses dois aí já foi, já acabou. Pode cumprir outras promessas na vida deles, mas de filhos, não. Filho não pode ter mais, não. Já eram velhos, ela já tinha cessado o costume das mulheres. E por causa disso, de trás da porta, olha o que a Bíblia diz no verso 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite
depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Sara começou a rir daquilo. Como se diz? Será que eu terei filhos ainda? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: na verdade darei à luz, ainda havendo já envelhecido. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Olha Deus dizendo para Abraão: por que ela está rindo? Por acaso existe algo impossível para o Senhor? No tempo certo, Abraão, eu voltarei aqui e Sara terá um filho. Sara riu, irmãos. A Bíblia não fala qual o motivo dela ter rido. Mas ela poderia estar rindo por desprezo, como se diz, nós já esperamos tanto tempo, eu acho que essa promessa não se cumpre. Ou ela poderia estar rindo talvez de satisfação, que bom. Tanto que quando o filho nasceu, Isaque, o nome dele é o Senhor me deu riso. Isaque significa riso. O Senhor me fez sorrir novamente. Continuando a história, Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 2. Abre aí, Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 2. Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 2. O nome de Isaque significa filho da alegria, riso, ou ele ri. Aí em Gênesis 21, a promessa se cumpre. Diga glória a Deus. Quase 25 anos depois que Deus falou com Abraão, lá em Gênesis 12, a promessa se cumpriu. Meu querido, minha querida, você tem uma promessa do Senhor? Você já recebeu uma palavra de Deus para a sua vida? No seu coração, você percebeu que era Deus falando? Tenha certeza que essa promessa vai se cumprir. Não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Amém? Tem pessoas que esperaram aí 6 meses e já estão em desespero. Abraão e Sara esperaram 25 anos. O tempo de Deus não é como o nosso tempo, meu querido. Gênesis capítulo 21, verso 1 e 2. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha lhe falado. Amém? A promessa se cumpriu e a promessa se cumprirá na sua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra, tome posse dessa palavra. Mas já passou muito tempo, pastor. Mas aos olhos humanos já não tem jeito mais. Acaso haverá algo impossível para Deus? Nós podemos aprender com essa história, meu querido, que toda tentativa humana de tentar antecipar as bênçãos de Deus vai resultar em problemas. Deus tem uma promessa para você. Não tente fazer com que ela se cumpra com os seus próprios meios, com os seus próprios recursos. Às vezes algo que vem até você parece que é de Deus, mas não é. Pergunte ao Espírito Santo. Eu conheço pessoas que esperavam por alguém no seu relacionamento, e aí aparece um negócio todo encrencado, todo complicado, mas no desespero ela pensa assim, não, isso é de Deus, isso é a promessa de Deus se cumprindo, mas não era nada, irmãos. Era encrenca, era tragédia a caminho, era enviado ou enviada de Satanás para a vida dele, para a vida dela. Aí a pessoa abraça aquele negócio e fala, a promessa se cumpriu, sendo que Deus tinha reservado lá na frente coisas maravilhosas, coisas tremendas.
Porque toda tentativa humana de antecipar as bênçãos de Deus vai gerar problemas. Quando Abraão e Sara tentaram antecipar, gerou uma crise no relacionamento deles, gerou uma crise no casamento. Abraão teve que fugir com aquela mulher da vida dele, com Agar. Teve que abandonar um filho no meio do deserto para morrer, Ismael. Olha só, que transtorno. Então, tire essa lição, não tente antecipar a bênção de Deus para a sua vida. Os planos de Deus são maiores, são melhores do que os nossos, mas o tempo de Deus não é como o nosso tempo. O tempo do Senhor não é como o nosso tempo. Se existe uma promessa de Deus para se cumprir na sua vida, não queira apressar as coisas. Não tente ajudar Deus. Não tente ajudar Deus. Esteja preparado, esteja capacitado, ande em santidade, ande em obediência, procure ter um relacionamento de intimidade com Deus e esteja atento aos sinais. Deus não deixa que nada aconteça na nossa vida sem nos mostrar, sem nos alertar. Tem pessoas caindo de cabeça em relacionamentos que não são de Deus, em empregos que não são de Deus, mudando para lugares que não era o que Deus tinha preparado para ele. Ah não, porque Deus me mandou entrar para essa empresa. Será que mandou mesmo? Uma empresa que age de forma corrupta, uma empresa que age de forma ilícita. Deus me mandou mudar para essa tal cidade. Será que mandou mesmo, irmão? Será que foi Deus mesmo que mandou você para esse país? Para sofrer tanto igual você está sofrendo? Tem coisas que o dinheiro não paga na nossa vida, meu irmão. Tem coisas que o dinheiro não paga. Salmos capítulo 40, versículo 1, eu quero deixar aqui para você. Salmos 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. Peça a Deus paciência hoje. Senhor, eu já não aguento mais, já se passou tanto tempo, tantos anos. Eu continuo no deserto, eu continuo na crise, eu continuo na batalha e a Tua promessa não se cumpre na minha vida. No deserto, Deus te sustenta. Nas batalhas, Deus está à frente. Nas crises, Deus te dá sabedoria para superar. Amém? Mas espere com paciência nele, em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Salomão escreveu assim: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado. Jesus veio à Terra num tempo estabelecido por Deus. Ele não veio assim, um tempo qualquer, não. Era o tempo de Jesus vir à Terra. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para que Deus haja na sua vida. Há um tempo para que o seu sofrimento cesse. Há um tempo para que a salvação chegue na sua casa. Há um tempo para que o seu marido, o seu filho, volte para os caminhos do Senhor. Há um tempo determinado para que as portas de emprego se abram novamente. Há um tempo para a restauração da sua vida, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Nós somos uma geração que quer que as coisas aconteçam instantaneamente. Nós nos acostumamos a um clique. Eu estava lendo um artigo esses dias falando sobre como a nossa geração se movimenta pouco. Nós não nos movimentamos nem para abrir a janela do nosso carro mais. Um clique e ela abaixa, outro clique e ela sobe. Nós não nos levantamos para mudar de canal. Então isso inconscientemente vai moldando o nosso pensamento e nós achamos que as coisas têm que acontecer também instantaneamente. Como um
uma comida no micro-ondas. 3 minutos eu quero que a comida fique pronta. Computador, televisão, celular. Nós nos ficamos mal acostumados, sabe, com essas coisas. Queremos que tudo aconteça num estralar de dedos, mas tudo tem um tempo certo. Deus não está agindo de forma instantânea e automática. Ele tem um tempo determinado. O controle do mundo está nas mãos de Deus, mas as coisas só vão acontecer quando Ele quiser. E você vai se surpreender quando Ele agir na sua vida. Então, quando uma palavra, uma promessa começa a demorar e você fica ansioso e começa a gerar dúvida no seu coração, será que foi comigo mesmo que Deus falou naquele dia? Porque faz tanto tempo e não aconteceu nada. Meu irmão, minha irmã, se aquela palavra era de Deus para você, receba na sua vida, em nome de Jesus. Essa promessa vai se cumprir. Nós vivemos o Cronos. Da palavra Cronos vem a palavra cronologia, que é o tempo humano. Mas o tempo de Deus é o Kairos. Olha o que o Senhor diz em Isaías 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Glória a Deus. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Eu tinha um amigo lá no trabalho que dizia assim: Deus faz planos sobre os nossos planos. Nós planejamos coisas, mas Deus tem planos acima dos nossos planos. Se Deus falou, vai se cumprir. Não queira antecipar as coisas. É igual quando você colhe um fruto antes dele amadurecer. Para que serve o fruto antes de amadurecer? Não serve para nada. É duro, tem um sabor muitas vezes amargo. John Piper escreveu o seguinte: impaciência é o que sentimos quando começamos a duvidar da sabedoria do tempo de Deus ou da sua bondade. Impaciência é quando nós duvidamos da sabedoria de Deus ou da bondade de Deus. Olha só. Talvez você esteja como Sara, né? Quando eu estou falando isso aqui, você está na sua mente rindo, até zombando, pensando assim: ah, pastor, já foi, já. Essa promessa aí já era. Às vezes o seu problema é muito grande e já se passou tanto tempo. E do mesmo jeito que Sara achou que era impossível, você também está aí tomado pela dúvida, pela incredulidade. Mas saiba que aquilo que é difícil para mim e para você é fácil para Deus. O que é humanamente impossível para Deus é possível. Deus não age no natural, Deus age no sobrenatural. Lucas 1,37, Jesus diz assim: porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E aquele que espera em Deus deve entender o tempo dele para a sua vida. O tempo de Deus não pode ser medido com o nosso tempo. Na linguagem grega, esse tempo de Deus se chama kairos, que para os cristãos é o tempo da plenitude de Deus. Por isso que eu falei que Jesus veio no tempo certo. A palavra diz assim, olha, e vindo a plenitude dos tempos, Jesus veio. Jesus veio na plenitude dos tempos. Mas nós temos que ter paciência para esperar esse tempo de Deus e não nos precipitarmos em nossas ações. Amém? Essa é a reflexão que eu queria deixar para você se alimentar, para você refletir nesse ensinamento. Há uma promessa, há várias promessas, e elas estão ainda valendo para você, valendo para mim. Não haja precipitadamente
Não haja precipitadamente. Provérbios 19:2 diz assim: não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com seus pés erra o caminho. Não haja sem refletir, meu irmão. Tem pessoas que, se pudessem, voltariam atrás nas suas decisões, nas suas atitudes, porque agiram sem refletir, fizeram escolhas sem consultar a Deus, quiseram antecipar a promessa, estavam infelizes num casamento e acharam que um outro relacionamento era um negócio de Deus para a vida dela. Aí abandonou a família, se juntou com um outro homem, com outra mulher, encrencou a vida toda. Não viu os filhos crescerem, não viu a felicidade lá dentro do seu lar, se aliou a alguém que era cheio de problemas, cheio de encrenca, que não servia a Deus. Talvez eu estou falando para muitas pessoas aqui. E hoje, se pudessem voltar atrás, voltariam. Não é bom agir sem refletir. Às vezes o nosso eu, o nosso interior diz assim, faça hoje. Só que Deus diz assim, através do Espírito Santo, espere o tempo certo. Espere o tempo certo. Tem pessoas que gostam de pegar aquela passagem de Josué, quando Deus fala para Josué assim, entra e conquiste a terra. E aí fala assim, uau, agora eu vou entrar, vou conquistar, essa palavra é para mim. Lembre-se de que essa palavra foi dada para um povo que andou por 40 anos no deserto. Depois de 40 anos de experiências, de provações, de milagres, de livramentos, de uma intimidade com Deus, de conhecimento de Deus, aí eles entraram para conquistar a terra. Não era uma palavra dada para qualquer um. Amém? Você está entendendo? Diga amém. Diga eu recebo. Eu sei que Deus está falando ao coração de muitas pessoas através dessa palavra. E eu quero que você se manifeste aí nos comentários, tá? Em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar, irmão, de enviar isso para alguém. Tem pessoas que precisam ouvir isso. Tem pessoas que talvez estejam a ponto de, essa semana que inicia, tomar uma decisão. Ela precisa ouvir essa palavra. Espere o tempo de Deus, aleluia. Espere o tempo de Deus. Eu quero nesse momento orar pela sua vida. Eu quero fazer uma oração por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus projetos, pelas promessas que você tem aguardado. A palavra de Deus diz que Jesus passou 40 dias no deserto e depois o diabo veio oferecendo para ele algo que parecia assim, um negócio de Deus. Você está com fome, aqui ó. Deus pode transformar pedra em pão. Manda transformar aí, ó. Parecia que era algo bom, irmãos. Mas Jesus não estava com fome, gente. Que pecado era comer um pão? O problema é que aquela proposta vinha de Satanás. E nada que vem do diabo pode ser interessante para nós. Sabe? Examine as coisas que têm chegado até você, as coisas que têm sido oferecidas para você, se são de Deus ou não. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos ensinamentos contidos nela. Eu coloco a vida desse irmão, dessa irmã que estão ouvindo essa ministração, ó Deus, e que foram tocados pelo Teu Espírito. Eu sei que muitas pessoas não querem esperar o tempo do Senhor. Já estão desesperadas, já estão impacientes, receberam uma promessa, receberam uma palavra, andaram nos seus caminhos, andaram em santidade, em obediência, buscaram aprimorar o conhecimento, o relacionamento com o Senhor. E hoje, diante do não cumprimento dessa promessa, estão prestes a tomarem uma atitude precipitada em várias áreas da sua vida. Nos relacionamentos, no trabalho, na família. Eu oro, Senhor, para que o Senhor contemple aquele que está prestes a tomar uma decisão importante,
para que os olhos dele sejam abertos, para que as escamas caiam dos seus olhos e para que ele enxergue aquilo que o Senhor tem para ele lá na frente e não aquilo que Satanás está oferecendo nesse momento. Sabemos que as promessas do Senhor são eternas. Aquilo que o Senhor tem para nós está ligado a essa vida e à eternidade, mas aquilo que o diabo nos oferece tem a ver somente com essa vida, com um prazer passageiro, momentâneo. Oh Deus, não deixe que esse homem e essa mulher procurem antecipar a bênção com seus próprios meios, com seus próprios recursos, mas que eles esperem o tempo do Senhor. E ainda que o Senhor demore, porque sabemos que o seu tempo não é como o nosso, nós olharemos para o Senhor, o Deus da nossa salvação, esperaremos em Ti, esperaremos em Ti. Miqueias capítulo 7, verso 7. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ouça, Deus, essa oração, ouça o nosso clamor, ouça a nossa súplica. Eu sei que o Senhor trabalha para aqueles que esperam no Senhor. A palavra do Senhor diz, desde os tempos antigos ninguém ouviu, e olho nenhum viu outro Deus além de Ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu sei que o Senhor tem trabalhado a nosso favor. E aquilo que nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. Coisas infinitas, coisas muito maiores do que nós possamos imaginar. Olha para a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos confiar em Ti, que possamos ter fé, esperar o tempo que for necessário e não cair nesse meio tempo em nenhuma cilada preparada pelo diabo, mas continuar firmes, para que no tempo certo o Senhor estabeleça um riso na nossa boca. Como o Senhor trouxe Isaac à vida de Sara e Abraão, traga riso à nossa boca, traga alegria, devolva-nos a alegria. Nos perdoe pela impaciência, nos perdoe pela incredulidade, nos perdoe por querermos agir da nossa própria maneira, mas nós nos submetemos à Sua vontade, pois sabemos que a vontade do Senhor é melhor do que a nossa. E segundo a Tua palavra, ela é boa, perfeita e agradável. Por isso nós nos submetemos a ela. Nós oramos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Obrigado por aqueles que contribuíram aqui no Superchat. Obrigado pelos compartilhamentos dessa mensagem, dê o seu like, se inscreva no canal, tenha uma semana abençoadora, uma semana de vitória, não se precipite, ouça a voz de Deus para a sua vida, ouça o comando do Senhor, Deus tem planos maiores e melhores do que esses aí, amém? Estenda a sua mão assim, vamos orar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a sua face e te dê a paz. Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo culto. Durante a semana, ouça e compartilhe Minuto com Deus. Tem uma mensagem às 6 horas da manhã, uma reflexão, e às 18 horas uma oração. Estamos orando juntos todos os dias, às 18 horas. Eu espero você lá. Amém? E à noite tem mensagem nova no canal Pastor Edivaldo Oliveira. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.